paz do Senhor, nossos amados irmãos. Glória a Deus, irmãos que estão mais uma vez conosco em mais uma escola bíblica online. Sempre é uma alegria estar aqui com os irmãos, compartilhando esta porção da palavra de Deus, esta revelação de Deus para as nossas vidas. E agora, nós estamos, neste momento, melhor dizendo, nós estamos estudando nesse trimestre ou quadrimestre a respeito da igreja, sua unidade e a razão para a criação da humanidade. Você, quem sabe, que está chegando a primeira vez ouvindo esta nossa transmissão no nosso canal do YouTube da Igreja Ministério Restauração. Este é o tema da nossa revista que nós estamos estudando. E hoje, então, nós vamos estudar a lição número 14, que trata a respeito dos prejuízos causados pela falta da unidade na igreja organizada. Glória a Deus. Mas antes, meus irmãos, de nós iniciarmos a nossa lição, quem sabe aqui, enquanto nós estivermos orando, os irmãos já podem até mesmo compartilhar aí, no grupo da família, no grupo dos obreiros, no grupo dos professores, mais essa transmissão desta lição, a lição número 14. Queremos colocar diante de Deus para que o Espírito Santo possa falar conosco mais uma vez e os irmãos também possam ser edificados aqui através desta transmissão. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, por nós estarmos na Tua presença, Deus, em mais uma lição, Senhor, em mais uma revelação que o Senhor tem nos dado a respeito da Tua igreja, a respeito, Deus, daquilo, Deus, que o Senhor quer que nós façamos, os cuidados, os alertas, as vigilâncias, Deus, que o Senhor quer, Deus, que nós tenhamos como igreja, como corpo de Cristo na terra, Senhor. Deus, que o Senhor possa falar conosco, me usar, Deus, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia, ó Deus. Abençoa-nos, Senhor, Deus, em especial a cada um dos nossos professores que vão, posteriormente, se utilizar, Deus, deste conteúdo, desta aula, Deus, para ministrarem nas suas congregações. Usa os Teus servos, Senhor, que possa produzir a edificação espiritual, como nos diz a Tua palavra, o aperfeiçoamento dos santos. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Meus irmãos, os irmãos que têm a revista, por favor, abra juntamente comigo. Está ali na página 136 da nossa revista, a lição número 14, que tem por título Os prejuízos causados pela falta da unidade na igreja organizada. No texto base da nossa lição, irmãos, está ali na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 11, que nos diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos estudando a respeito deste tema, a respeito da igreja, a respeito da igreja, sua unidade, a razão para a criação da humanidade. E dentro deste bloco, os irmãos podem observar que a lição, a revista, melhor dizendo, ela está separada em blocos. E agora, este bloco específico que está inserido, a lição número 14, é o bloco que trata a respeito da unidade, a respeito da importância da unidade na igreja. E nós vimos então a importância da unidade, primeiramente, da unidade de espírito. E posteriormente nós vimos também a questão da importância da unidade de alma, da importância da igreja estar em unidade de alma. Portanto, agora nesta lição, nós vamos ver os prejuízos causados por esta falta de unidade. Ou seja, anteriormente, nas lições anteriores, nós vimos os benefícios, nós vimos a importância, a relevância, como nós devemos nos portar como corpo de Cristo, sendo esta unidade, tanto sendo só espírito, quanto também tendo esta unidade de alma. Agora nós vamos ver sobre os prejuízos causados por esta falta de unidade.
quais são os problemas que ocasionam, que geram numa igreja organizada esta falta de unidade. Então, nós vemos que esta ação de Deus, Deus se utiliza podemos dizer, esta metáfora como se fosse como a igreja sendo o corpo de Cristo. Então, Cristo é a cabeça do corpo, e a igreja é, portanto, o seu corpo. E dentro deste corpo há diversos membros que estão inseridos, né, dentro deste corpo que formam este todo, né? Então, olha só, os prejuízos causados por esta falta desta unidade. Então, aplicando, nós podemos dizer que é como se tivesse ali, né, como se tivesse num corpo algum membro que estivesse lutando contra o próprio corpo, né? Então, vamos pegar um exemplo muito, muito claro, né? Vamos supor a questão de uma célula maligna de câncer. Ela está dentro do corpo que está afetando, trazendo prejuízo para o próprio corpo, ou seja, ela está destruindo o corpo. Então, esses prejuízos que nós vamos ver é exatamente isso. Veja, a pessoa que faz parte do corpo, né? Mas está prejudicando o próprio corpo. Eu estava meditando, irmãos, né, lendo, meditando, orando, buscando uma direção do Espírito Santo de Deus para trazer aqui para os irmãos, e me veio muito claro, irmãos, que o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa ela está ali, ela está, por exemplo, com alguma infecção, né, alguma infecção, vamos supor que está na perna, está com uma infecção, está com um problema ali, alguma bactéria. Acho que seria melhor, né? A colocação, uma bactéria, por exemplo, na perna. O que acontece? Chega um dado momento que os médicos, eles tentam de uma forma, tentam um remédio, tenta o outro, tenta uma forma, tenta outra. Se caso não der nenhuma delas, o que tem que ser feito? Tem que ser amputado. Por quê? Porque é melhor que se perca uma perna do que se perca o corpo todo, ou que se perca a vida. Então, veja, dentro deste aspecto, nós vamos ver que tem pessoas dentro da igreja organizada que elas estão dentro desta igreja organizada, mas elas estão ali como um membro, né, trazendo esse prejuízo para o corpo, trazendo este malefício para o corpo, assim como uma perna ali, uma bactéria está trazendo esse prejuízo. E se essa pessoa, então, ela não se deixar ser trabalhada por Deus, aí vem a ação do próprio Deus de amputar aquele membro, de remover aquela, no outro exemplo, uma célula maligna que está prejudicando o próprio corpo. Então, nós vamos ver, meus irmãos, que vamos ver a partir do tópico 1, o prejuízo causado pela divisão na igreja organizada enquanto manifestação visível do reino de Deus, concessão de legitimidade para a ação do diabo. Então veja, o primeiro prejuízo causado pela divisão da igreja organizada, ou seja, para esta falta de unidade, é a divisão. E é muito interessante, irmãos, quando nós vemos esta questão a respeito da divisão, olha só, e a divisão que gera a concessão de legitimidade para a ação do diabo. Então, olha só, meus irmãos, olha que coisa, isso aqui é muito interessante, é muito importante os irmãos se atentarem para isto. Por quê? Quando Jesus fala a respeito do seu reino não estar dividido, né, dele si mesmo não estar dividido, né, olha só o exemplo que ele dá. Vamos supor, ele não dá um exemplo assim do Império Romano daqueles dias, do Império Assírio, né, de alguma outra potência, Império Babilônico, né? Podia dizer assim, Jesus poderia dizer assim, o reino da Babilônia de Nabucodonosor era um reino que estava em unidade, né? Não. Olha só, Jesus se utilizou, meus irmãos, como exemplo, o reino de Satanás. Olha só que coisa interessante isso. Quando disseram para Jesus assim, Jesus, olha, o senhor está expulsando aí, né, os fariseus disseram, Jesus, o senhor ele expulsa pelo Beelzebul, ele está expulsando pelo poder dos demônios. Aí Jesus disse, não,
Jesus disse, não. Jesus disse, olha, por acaso, versículo 26, Jesus diz assim, ó, se Satanás, espelha Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Então Jesus estava dizendo assim, olha, o reino do diabo, eu não estou expulsando pelo poder de Satanás, porque eu não vou, Satanás não expulsa Satanás, o reino dele não está dividido, e se estivesse dividido, como é que ele ia subsistir? Então veja, o reino de Satanás é um reino que possui uma unidade. Nós vamos observar quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, né, contra os dominadores deste mundo tenebroso, as hostes espirituais do mal. Então veja, os principados, as potestades, está falando de um corpo, de uma unidade que funciona muito bem no reino de Satanás. Agora veja, Jesus está dizendo assim, Mateus 12, 25, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não se subsistirá. Não subsistirá. Então, olha só, meus irmãos, não adianta de nada numa igreja organizada, né, ter outros meios, subterfúgios, agrupar pessoas, fazer rifa, tantos outros, fazer lá um almoço dos homens, o jantar das mulheres, o café das vovó, enfim, o chimarreando com Jesus, para criar esta falsa, podemos dizer assim, esta falsa unidade, porque isto vai gerar também esta divisão, vai gerar divisão dentro da igreja e não vai promover, que é o principal, que é a manutenção da unidade da igreja, que é gerada, né, pelo Espírito Santo. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a igreja ou o líder que der lugar à divisão entre os membros do corpo, ou entre a igreja local e a igreja organizada, contudo, verá o reino ficar deserto e a casa não subsistirá. Ou seja, o diabo, sabendo que o reino dele não pode ficar dividido, ele mantém o reino dele unido, um reino em unidade. Mas agora, se a igreja estar dividida, aí entra o título desse primeiro tópico. Veja, gera esta concessão da legitimidade para a ação do diabo. Ou seja, o diabo vai ter então podemos dizer assim, como se fosse uma liberação para acessar dentro da igreja, uma vez que haja esses tipos de divisões, esta falta de unidade dentro da igreja. Então, esta legitimidade que vai gerar isso, para que haja esta ação do diabo. Então, vamos pegar um exemplo para que os irmãos entendam isto. Por exemplo, quando alguém, por exemplo, vamos pegar um indivíduo qualquer, vamos supor que ele está se utilizando aí de, por exemplo, lavagem de dinheiro. Um exemplo, ele tem um comércio, mas ele utiliza aquele comércio ali para lavagem de dinheiro, enfim, para outra finalidade. Aí a polícia, ela faz toda uma investigação, pega diversas provas, diversos meios que comprovam que realmente naquele indivíduo ele cometeu um crime, ele está fazendo essa lavagem de dinheiro, se utilizando desse comércio de forma indevida. Aí ele pega todas aquelas provas, aí ele chega lá para prender aquela pessoa. E aquela pessoa pode dizer assim, não, mas tu não tem esse direito de fazer isso comigo. Não é que a polícia não tem o direito, é que ele que gerou legitimidade mediante o crime para que a polícia o prendesse. Aleluia. Então veja, é isso que acontece quando há esta divisão na igreja. Há esta ação da divisão, né, podemos dizer assim, esta falta de unidade gerada, então, por esta divisão, gera esta legitimidade para o diabo agir, para o diabo atuar e assim, então, causar este
prejuízo da divisão da igreja organizada. E assim, então, o reino de Deus não vai prosperar. Amém? Muito bem. Então, veja, esse foi o primeiro. Então, o primeiro prejuízo causado pela divisão da igreja organizada é esta concessão da legitimidade para a ação do diabo. Aí, uma vez que o diabo entre, imagina, né, irmãos? Aí a gente vê, por exemplo, uma igreja que começou bem, começou na sã doutrina, começou buscando a Deus, com oração, com jejum. Aí quando de repente lá já começa a entrar o mundanismo, começa a entrar já uma vaidade aqui, já entrar uma soberba ali. Onde é que entrou isso? Onde é que foi? Olha, foi numa divisão, nesta falta de unidade, onde o diabo recebeu essa legitimidade para agir e atuar naquela igreja. Glória a Deus. Agora, o segundo prejuízo causado, irmãos, pela divisão oriunda da inveja e do sentimento faccioso. Veja, é o surgimento de toda a sorte de males. Então, olha só. Primeiramente, nós vimos que é a concessão da legitimidade para a ação do diabo, né? O prejuízo causado pela divisão, ou seja, pela falta de unidade. Agora, o prejuízo causado por esta falta de unidade da igreja, veja, olha só, é através da inveja e do sentimento faccioso que vai gerar o quê? Vai gerar o surgimento de toda a sorte de males. Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim: pois onde há a inveja e o sentimento faccioso, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Então veja, meus irmãos, olha só. Nós estamos vivendo hoje num mundo que trabalha muito com isso. Que trabalha com esta questão da inveja e também desse sentimento faccioso, né? Se utilizam de expressões, de formas, de maneiras que isso regem os parâmetros do mundo. Ou seja, uma vez que regem tanto a inveja quanto este sentimento faccioso, é o que regem os parâmetros do mundo. E nós sabemos muito bem que o reino de Deus, ele tem que ser totalmente oposto, totalmente contrário a esta ação do mundo, daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo, né, ele valoriza em relação àquilo que o reino de Deus valoriza. Vamos pegar um exemplo muito claro. Olha só, se Jesus se utilizasse dos parâmetros do mundo, quando Jesus fosse entrar em Jerusalém, ele entraria como? Entraria com uma carruagem, entraria com quem sabe lá, os melhores cavalos que existiam lá naquela época, não sei como se chamavam, ou como era a raça desse tipo de cavalo, né? Toda aquela pompa de um rei com uma coroa, com uma veste muito bonita que chamasse a atenção, quem sabe com, né, uma coroa com pedras preciosas, né, com todo um aparato, com quem sabe ali aqueles músicos na frente tocando trombeta. Seria, né, uma coisa assim extremamente de uma pompa muito grande, né? Mas veja, irmãos, oh, glória a Deus, o reino de Deus não utiliza desses parâmetros. Como Jesus entrou com um jumentinho que ninguém havia ainda montado, né? E a Bíblia diz que as pessoas colocavam ali os ramos, colocavam suas vestes, os ramos no chão, para que Jesus então pudesse passar, e ali então o nome do Senhor foi glorificado. Então veja, não podemos ser regidos por parâmetros de sucesso do mundo, mas pelos padrões espirituais estabelecidos por Deus. Oh, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Aí na continuidade da nossa lição, irmãos, nós vamos ver agora o detalhamento desses dois fatores que geram a divisão. Vamos ver então a inveja, e vamos abrir aqui
também um espaço, podemos dizer assim, né? Junto com a inveja, vamos falar sobre inveja e ciúmes, e depois vamos tratar sobre o sentimento faccioso. Então, primeiramente, vamos ver a questão da inveja e do ciúmes como o primeiro fator que vai gerar a divisão dentro da igreja. Mas vamos aplicar aqui, irmãos, esses dois primeiros conceitos para que os irmãos entendam muito bem esta diferença. Muitas vezes as pessoas confundem, não é verdade? Aquilo que é inveja e também o que é ciúme. Vamos ver o que é inveja. Olha só. Inveja é a dor que alguém sente por ver a prosperidade de outrem. E o ciúmes é o correspondente desejo de ter para si ou só para si aquilo que parece fazer o outro feliz. Então vamos ler aqui agora com mais calma. Olha só. Inveja, vamos separar aqui. Inveja é a dor que alguém sente por ver a prosperidade de outro. Então olha só. A inveja, ela é gerada através também, né? Através da vanglória de outra pessoa, né? Então, por exemplo, a pessoa que vai lá, né? Vamos dar um exemplo aqui muito claro, a questão das redes sociais, por exemplo. A pessoa vai lá e posta que está num restaurante lá que é R$ 400, um jantar, por exemplo, né? Aí quando uma pessoa ela olha aquilo ali, ela sente aquela dor, aquela coisa ruim, né, interior, assim, mas eu não tenho dinheiro, né? Não tenho dinheiro, mas eu queria também estar ali. Então veja, isso é inveja, que ele sente aquela coisa em relação à situação, aquilo que ela está vendo. E o ciúme? O ciúmes é correspondente ao desejo de ter para si ou só para si aquilo que parece fazer o outro feliz. Então veja, esse mesmo caso, né? Então, além de ele pode invejar e também ter ciúme, porque ele vai pensar assim, não, eu também tenho que ir nesse restaurante aí. Não, eu também vou. Não, eu vou me esforçar, não importa se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, né? Eu vou também nesse restaurante, eu vou também, né, nesse restaurante, não importa, né? Vou fazer minha postagem, né? Então, veja, tem situações que vai agir só a inveja, tem ocasiões que vai agir somente o ciúmes, né? E também, como já falei, as duas situações, tanto o ciúme quanto a inveja. Então veja, irmãos, olha só, esta é a base da publicidade de mostrar pessoas famosas com determinado objeto, a fim de que seja despertado o ciúme e outros desejam o mesmo. Veja, irmãos, então que a Bíblia nos diz que todo o sistema mundano ele se utiliza deste mecanismo. Olha só o que diz em Eclesiastes 4:4. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém de inveja do homem contra o seu próximo. Então veja, olha só. O que leva, por exemplo, uma empresa a procurar fazer um produto melhor do que o outro, né? Às vezes nem é questão de patrimônio, não é questões que envolvem, por exemplo, questões propriamente financeiras ou econômicas, enfim. Não, é simplesmente pelo fato de estar por cima, né, de estar em maior condição. Então ela fica lá, luta para dominar o mercado, quem sabe até mesmo para ter um prestígio maior em relação àquela questão, àquela situação, e aí então vai gerar todo o sistema, a Bíblia está mostrando que todo o sistema do mundo ele gera em cima disso, né? Olha só, a sabedoria deste mundo que move a sua economia, a política e a ciência é a inveja, é o ciúme que vai agindo dentro dessa situação. Agora, olha só, meus irmãos. Olha só. Nós estamos falando aqui a respeito de prejuízos, os prejuízos causados por esta divisão, por esta falta de unidade na igreja. Agora, olha só, vamos aplicar isso agora para o nosso cenário evangélico, cenário da igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. A gente tem que falar de nós mesmos, né? Às vezes vai falar
um pregador aí vai falar, ele fala, porque na igreja A, na igreja B, não, vamos falar de nós, né? Vamos falar de nós, da nossa natureza, aquilo que nós temos que mudar. Então, veja, irmãos, olha só, imagina que uma pessoa, um crente, um novo convertido, ele está ali na igreja, e Deus tem um projeto com ele, Deus quer levantar ele cedo, Deus quer, né, usar ele de alguma forma, quem sabe até mesmo com uma chamada missionária, algo especial da parte de Deus. Aí Deus começa a levantar ele de uma forma muito rápida, quem sabe, pegar um exemplo, começa a pregar, começa a usar os dons espirituais. Agora, olha só, o corpo de obreiros que está ali, ele deve incentivar, deve orar para que Deus realmente cumpra aquilo que Deus tem. Agora, vamos pegar esse cenário negativo, vamos supor que tem ali um grupo de obreiros carnais, vai olhar e vai dizer, pá, mas esse jovem aí chegou ontem, já está na escala. Aí quando vamos supor que coloca um jovem para pregar, vamos supor que seja um moço, né? Vai pregar no principal culto, no principal evento lá no Congresso Regional, por exemplo, né? Aí fica aqueles obreiros ali, pá, mas não me deram nenhuma palavra da oferta aqui. E já fica aquela, sabe? Fica aquela... Pode haver tanto a inveja, que é esta dor em relação à prosperidade de outrem, ou como também o ciúme, tá, mas por que eu também quero estar na escala? Eu também quero pregar, eu também quero estar. Então veja, irmãos, este sentimento, olha só, esta inveja, esses ciúmes, ele vai gerar esta divisão, esta falta de unidade. É interessante que individualmente, né, veja, uma coisa que quem sabe não vai aparecer fisicamente na igreja, né? Claro, pode ter ali, por exemplo, né, o irmão não complementar, né, porque saber evitar aquela pessoa, mas tipo, isso não vai impedir, podemos dizer assim, a continuidade do ministério daquele moço, não é? Mas vejamos, espiritualmente, no mundo espiritual, a unidade foi quebrada. Ou seja, ou como nós já vimos, né, é uma concessão da legitimidade para a ação do diabo também, por esta falta de unidade, esta divisão causada também pela inveja e pelos ciúmes. E às vezes as pessoas, irmãos, são tanto ingênuas de dizer que, pá, mas será que tem isso na igreja, irmão Paulo? Será que existe pessoa invejosa na igreja, irmão Paulo? Será que tem pessoas que sofrem com a prosperidade do outro? Será que tem pessoas que dizem que olham para alguém e dizem assim, pá, mas como eu queria estar lá no lugar do irmão Paulo, né? Ou, enfim, né? Eu, miserável, com um caco de barro, né? Mas como eu queria. Uma vez uma irmã disse para minha esposa, né? Meu sonho, irmã Marta, é reger o grande coral da União Feminina. Mas aí, quando a minha esposa falou isso, né? Eu disse assim, mas essa irmã não sabe o que ela está pedindo. Ela não sabe o desejo que ela está desejando, né? O sonho dela, o que ela está sonhando. Por quê, irmãos? Porque não é simplesmente a questão do cargo em si, da função em si, né? Mas a responsabilidade espiritual, o peso espiritual que está ali, por detrás daquilo, não é verdade? Então veja, irmãos, agora respondendo a pergunta, irmão Paulo, tem pessoas ciumentas, invejosas na igreja? Obviamente que tem. Obviamente que tem pessoas que estão na igreja. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Então tem pessoas que têm essa fragilidade, que são, quem sabe, assaltadas por esse sentimento, né? Agora, a última terça-feira, o nosso pastor pregou, os irmãos que não assistiram podem assistir. Terça-feira passada, falou sobre os dardos inflamáveis do maligno. Quem sabe até a pessoa, eu não sou invejoso, não sou ciumento. Mas vem o diabo e lança lá na minha mente um dardo inflamável e eu não uso o escudo da fé para apagar aquele dardo. O que acontece? Aquilo toma conta de mim e eu começo realmente, não porque eu quis inicialmente, mas porque o dardo atingiu a minha mente e eu não apaguei, eu começo a dizer, mas eu estou aqui, eu sou presbítero, mas eu já tinha condição de ser pastor já. Olha só esse irmão aí recém chegou e já é pastor, tem 10 anos, já tenho 20 anos de fé e sou presbítero. Entende, irmãos? Então, tem situações que pode partir de nós, da nossa carne, ou propriamente de um dardo, né, inflamável do maligno. Mas veja, se é de nós temos que mortificar a nossa carne. E se é do maligno, Deus nos deu o escudo da fé para apagar.
Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, nós cremos que essa revista foi feita debaixo de oração, debaixo de jejum, debaixo, né, de consagração a Deus. Então, se Deus está dizendo, nos revelando, mostrando para a nossa liderança, isso é porque precisa, porque se tem a necessidade de tratar deste assunto que pode gerar esta divisão, esta falta de unidade da igreja. Mas nós podemos glorificar a Deus. Oh, bendito é o nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Deus está falando conosco, porque Ele já está agindo, já está movimentando. E se em algum momento nós recebermos aí este dardo inflamável do diabo, ou se sermos assaltados pela nossa natureza terrena, nós vamos fortificar a nossa carne e vamos estar produzindo esta unidade dentro da igreja organizada. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. O segundo ponto, meus irmãos, que gera esta divisão, que é o surgimento de toda a sorte de males, o prejuízo causado, é o sentimento faccioso. E aí é muito importante aqui, meus irmãos, nós explicar para os irmãos que a língua grega, ela é uma língua mais, podemos dizer assim, ela é mais específica do que o português. Vamos pegar um exemplo, né? O amor. Quando nós falamos de amor, a gente utiliza a palavra amor, né, para várias coisas. O amor entre filhos, a gente diz, eu amo meu filho, eu amo a minha esposa, eu amo, a pessoa diz até assim, né, eu amo cachorro, né, eu amo meu amigo, a gente utiliza a palavra amor e não especifica os tipos de amor. Mas a língua grega, pelo menos a língua grega e esta aqui propriamente, que foi escrita, o Novo Testamento, por exemplo, a gente vai ver, por exemplo, a questão do amor tem uma separação. Então, o tipo de amor, o de amor eros, né, que é o amor entre o casal, o ágape, que é o amor a Deus, o amor até o filho, que é o amor familiar. Então, ou seja, tem os tipos de amor especificados, né, dentro da língua, da expressão, da língua grega em relação a essa especificação. Agora, quando tem, então, meus irmãos, essa tradução do grego para o português, muitas vezes não se acha esta palavra adequada em relação para que a gente possa entender exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus quer nos revelar e quer nos mostrar. Em relação, então, assim como tem estas especificações da palavra amor, nós vamos ver aqui, então, que os tradutores do português, eles se esforçaram, eles procuraram trazer assim, a melhor tradução para que nos mostrasse o que realmente está querendo dizer naquela palavra. Então, nós vamos ver aqui este detalhamento, os irmãos vão entender melhor. Olha só, esta expressão, sentimento faccioso, é traduzida da expressão grega eritheia. O apóstolo Paulo apresenta esse sentimento como uma das obras da carne, que ela é traduzida como discórdias e na Almeida Revista e Corrigida como pelejas. O sentimento faccioso é um dos elementos mundanos de motivação mais poderosos, estando muito presente na política mundana suja e egoística. Então, olha só, nós vemos que a mesma palavra, essa palavra a eritheia, o apóstolo Paulo, ele traz, as traduções eles trazem aqui na atualizada como discórdia e também trazem como pelejas. Então nós vamos ver, meus irmãos, e aqui o nosso pastor ele se utiliza de diversos, de um mecanismo, melhor dizendo, que eu acho muito interessante, que é uma maneira de nós conseguirmos extrair exatamente, ou, vou dizer exatamente, mas mais próximo daquilo que o Espírito Santo quis nos mostrar. Que mecanismo é esse? É de verificar que em cada versículo, pegar essa palavra em eritheia, essa palavra do grego eritheia, e ver todos os versículos que ela é mencionada. Né? Todos os versículos que ela é mencionada e procurar, então, a partir deste apanhado de versículos, aquilo que a gente consegue extrair, né, de uma melhor forma, segundo aquilo que o Espírito Santo quis nos mostrar por meio da revelação da sua palavra. Amém? Então nós vamos ver agora exatamente isso. Nós vamos ver este detalhamento a respeito desta palavra
eritéia. Olha só, meus irmãos, o que eu grifei aqui para nós seguirmos na nossa lição a respeito dessa palavra para que os irmãos possam entender da melhor maneira possível. Olha só. Existe um livro, irmãos. Esse livro, inclusive, eu já li esse livro, um livro excelente. Até dou indicação, não sei se tem na Rama da Videira, mas os irmãos podem encontrar também na internet, que é o livro As Obras da Carne e o Fruto do Espírito, do autor William Barclay. Eu já li esse livro. Ele é muito tremendo, irmãos, muito tremendo. Ele é muito... ele traz assim uma interpretação, podemos dizer assim, a respeito das obras da carne de uma maneira que a gente vê em outras poucas literaturas. E ele traz aqui, meus irmãos, alguma coisa que é a respeito da origem da palavra, né? Então, o que ela significa, o que originou aquela palavra e a forma, né, que ela era utilizada lá nos dias, né, que eles viviam, né, dentro do original grego. Então ele vai dizer o seguinte, que esta palavra, eriteustai, Aristóteles usou para designar a ação de angariar votos para um cargo mediante partidários contratados. Então veja, quando eles queriam falar a respeito deste caso, né, de designar uma ação de votos para um cargo mediante partidários contratados, ele usava essa palavra aqui, eriteustai. Tá? Mas aí, olha só, irmãos, me vem aqui uma autoexplicação para que os irmãos entendam isso que eu quero dizer, a respeito dessa origem dessa palavra, tá? Quero me fazer bem claro aqui, os professores. Isso aí, meus irmãos, vamos lá. Ajudem aí os irmãos transmitir com clareza aí na aula esta lição aqui maravilhosa da parte de Deus, amém? Então, olha só, a palavra, agora não me fugiu a palavra no grego, essa palavra tribulação, né? Um exemplo, a palavra tribulação. A palavra tribulação, essa palavra no grego, ela se originou da onde? Se originou através de uma ação que se tinha, que era a ação de bater, né? De bater, por exemplo, de bater vamos supor, na vagem, né? Na vagem ali, depois que forma o feijão. Então, batia naquilo ali, aquilo se chamava tribulo, e batia naqueles, né, para que pudesse sair os grãos. Então, a tribulação exatamente é isto. Quando a pessoa queria dizer a respeito desta ação forçada, esta ação de dor, era a tribulação. Então, não é que se originou esta palavra, né? No grego, obviamente, que eu estou falando, né? A tribulação, essa palavra do grego, ela foi gerada a partir disso, daquele que estava lá batendo, né? Naquela batida, né? Através daquilo, sair os grãos por meio daquela questão. Então, agora nós estamos vendo aqui também, nesse sentido também, de ver o que esta palavra ela vai significar, o que ela vem trazer para nós a respeito disso. Então, olha só, a eritéia, então, meus irmãos, olha só, é a prática daquele que quer tomar o poder por ambição pessoal, seja para ter dinheiro, fama ou simplesmente mandar nos demais. É lutar por lutar, sem qualquer ideal, senão o de vencer a luta e ser o vencedor. Aí o autor aqui está nos dizendo, né? É difícil arranjar uma palavra no português para designar algo que conhecemos tão bem. Nos parece que a linguagem popular escolheria a palavra politicagem ou política eleitoral na igreja, ou ainda intriga política como profissão. Strong ainda sugere que poderia ser traduzido como uma distinção requerida, um desejo de colocar-se acima que se utiliza de astúcia. Então veja, meus irmãos, olha só, o que tem a questão da politicagem, né? A politicagem, as pessoas que estão envolvidas naquilo ali, eles não estão preocupados no bem do governo. Eles não estão preocupados naquilo que vai ser melhor para as pessoas, né, que vai ter melhor benefício, crescimento. Não. Eles estão ali, né, dentro se utilizando ou motivados por este sentimento faccioso, simplesmente por vencer, simplesmente por estar na frente, simplesmente por
por sobressair entre os demais. Um exemplo muito claro que a gente consegue demonstrar para os irmãos é um exemplo de um time de futebol, por exemplo. Olha só, um time, ele fica feliz, não precisa ele ganhar, mas o outro perdendo já resolve, né? Então, exatamente esse sentimento faccioso, essa luta por lutar, simplesmente por vencer, por ter esta ação que leva estas pessoas a ter este sentimento faccioso. Agora, olha só, meus irmãos, a aplicação desta palavra em alguns versículos, conforme nós tínhamos falado, talvez nós não vamos mencionar todos aqui, mas aí nós vamos utilizar aquele mecanismo que o nosso pastor utiliza, que é em relação a pegar diversos versículos, né, onde tem essa palavra, e nós ver exatamente o que ela está querendo nos mostrar a respeito disso. Então, olha só, esse exemplo aqui de Romanos, capítulo 2, versículos 5 e 8, diz assim, ó: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e de revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Neste versículo aqui, esses facciosos é a palavra eritéia, né? Então, olha só, vamos aplicar aqui para essa questão aqui da igreja, vamos pegar só este exemplo aqui, senão nós precisamos concluir aqui a nossa lição. Olha só, esta palavra eritéia, como eu falei, esse desejo de vencer por vencer, esse individualismo, né, um partidarismo em relação a isso aí. O que acontece, irmãos? Às vezes na igreja a pessoa não tem um sentimento de corpo. A pessoa ela está ali, mas ela está lutando pelo seu ideal, pelos seus propósitos, seus objetivos. E eu tenho uma palavra, irmãos, que eu sinceramente não me desce, como dizem, né? Que não me faz bem essa palavra. É quando alguém diz assim, ó, o meu ministério. Irmãos, eu, sinceramente, me dá uma coisa assim interna, assim, quando uma pessoa diz assim, é o meu ministério, a minha chamada. Não me cai bem essa palavra. Por que não me cai bem essa palavra? Porque, veja, a Bíblia diz que Deus concedeu uns para. Aí a Bíblia vai dizer, para apóstolo, para mestre, para profeta. Segundo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Então, veja, Deus não é o meu ministério. Na verdade, Deus me deu uma chamada para que, por meio da minha chamada, eu busque, aleluia, glória a Deus, o aperfeiçoamento dos santos, eu busque a unidade da igreja, eu busque essa unidade de espírito, eu esteja promovendo esta unidade através da vida de oração, de jejum. Neste caso, agora eu aqui, né, estando na condição de mestre, para promover esta unidade da igreja. Então, veja, não é uma coisa que eu estou fazendo individualmente para me aparecer, para mostrar que eu sou um professor, para mostrar que eu estou aqui nas segundas-feiras na Escola Bíblica Online. Não é isso. Oh, glória a Deus. Eu não estou aqui por mim, eu estou aqui por causa da igreja. Glória a Deus. Aleluia. É pela igreja. Nós estamos aqui para promover esta unidade. Veja, então nós estamos falando aqui sobre os prejuízos causados por esta divisão, ou seja, por esta falta de unidade. Então, o ensino, ele é um meio, ele é uma forma que vai gerar a unidade. E agora nós estamos falando a respeito da inveja, dos ciúmes e do sentimento faccioso, é exatamente com esse objetivo, para destruir com isso na igreja, para acabar com esse sentimento na igreja, e a nossa igreja organizada, chamada Ministério Restauração, nós possamos ter unidade. Oh, glória a Deus, tanto de espírito quanto de alma. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E assim, meus irmãos, então, nós vemos este exemplo da palavra em eritéia em outros versículos, que vai falar sobre esse desejo das pessoas de ter posições, de ter cargos, sabe, irmãos, de ter esta pompa, sabe, aquele coisa
Irmãos, misericórdia. Às vezes nós vemos cada coisa na internet, lá diz, esse é o príncipe dos pregadores, esse aí é uma granada sem pira, esse é um dinamite, não sei. Misericórdia, irmãos. Sabe, esse desejo da pessoa ter um cargo. Uma época eu era supervisor da juventude, aí o pastor disse assim para mim, irmão Paulo, eu coloquei a irmã fulana de tal lá como a terceira líder da União Feminina. Ela ficou tão faceira. Eu digo, misericórdia, irmãos. Se eu depender de ser o terceiro de alguma coisa para ficar feliz, para ficar alegre dentro da igreja por causa de um cargo, misericórdia. Isso aí é meu Deus do céu, vontade de usar aquele versículo, isso é uma completa derrota. Então, aí quando a pessoa ela olha para o cargo, conforme eu já falei, a pessoa não sabe que não é questão de cargo, irmãos. O cargo, ele é uma responsabilidade. A pessoa olha para o lado positivo do cargo, né? O status, né? O reconhecimento, o destaque. Mas por detrás disso, irmão, existe um peso no espiritual, é mais demônios para a pessoa lutar, é mais guerra, é mais batalha, não é mesmo? Então, a pessoa quer cargo, quer posição. Além de ela estar lutando contra a unidade da igreja, ela está se prejudicando a si mesma, estando com desejo de estar no lugar onde, quem sabe, Deus até não quer que ela esteja, né, e gerando esta falta de unidade naquilo que Deus quer que ela tenha. Oh, aleluia, glória a Deus, oh, bendito é o nome de Jesus. Irmãos, acho que foi na lição número 12, se eu não me engano, deixa eu recordar aqui. Sim, foi na lição número 12 que nós ministramos. Não lembro se eu ministrei na online aqui agora, exatamente, não lembro. Mas aqui na nossa sede, aqui na presencial, eu falei a respeito de um formigueiro. Falei a respeito que um formigueiro, eu estava olhando, inclusive, um documentário a respeito disso. É muito interessante, irmãos. Os especialistas, os biólogos que estudam este animal, eles dizem que as formigas têm uma capacidade individual de autonomia. Ou seja, elas podem simplesmente dizer assim, não, a partir de hoje eu vou viver sozinha, não quero mais viver em sociedade, eu não quero mais viver no formigueiro. Mas, mesmo ela tendo esta possibilidade, ela renuncia a esta possibilidade para viver em função do formigueiro, em função do benefício gerado para toda aquela sociedade de formigas. Então, no momento que há esse sentimento faccioso, irmãos, o que acontece ali? Né? Aí, olha só esse tópico, né? É o sentimento, a inveja, os ciúmes e o sentimento faccioso que geram toda esta espécie de coisas ruins, né? Toda sorte de males, né? Exatamente isso, irmãos. O que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Vai começar a fofoca, né? Vai começar, então, as contendas, vai começar um falar mal do outro, vai começar uma divisão horrível, né? Um vai querer se mostrar, não vai mais querer, por exemplo, pregar uma palavra para alimentar a igreja, mas para mostrar que prega. Então, vai começar toda a sorte de males vai acontecer na igreja. Agora, se nós tenhamos, irmãos, esta visão de formigueiro, ou seja, essa visão de igreja, eu não estou trabalhando, né, me esforçando, entre aspas, eu ia dizer, para mim mesmo. Eu estou trabalhando para o formigueiro, eu estou trabalhando para a igreja. Oh, glória a Deus, oh, bendito é o nome do Senhor. Então, veja, esse entendimento, esta visão, é o que vai nos dar esta condição de batalhar pela unidade da igreja e jamais agirmos de forma com que esta divisão, tanto pela inveja, quanto pelos ciúmes, quanto pelo sentimento faccioso, de gerar esta falta de unidade e o diabo ter um pleno acesso para destruir a igreja, para acabar com aquela igreja organizada. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Eu tenho certeza, irmãos, que os irmãos, ao final desta lição, vão dizer assim, irmão Paulo, eu sou uma formiga aqui na minha área. Eu quero levar minha folha, aleluia. Eu quero levar aqui, exercer o meu chamado, não para mim, mas para a igreja, para o benefício do reino de Deus na terra.
Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Jesus. E para finalizar, meus irmãos, este item, este segundo tópico, vai nos mostrar a respeito da terrível consequência da política na igreja. Aí nós já lemos Tiago 3,16, que diz que, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O sentimento político na igreja, o desejo de cargos, disputas eleitorais ou proposições geram. É Deus falando, confusão e toda espécie de coisas ruins. Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Oh, aleluia, glória a Deus. Certa vez, nosso pastor pregou uma mensagem, até deve ter na internet, deve ter no YouTube, os irmãos podem escutar, que é a Sansonite, a doença que mata. Aí o pastor, não vamos pregar toda a mensagem aqui, né? Mas o que mais me chamou a atenção é o seguinte, irmãos, que Sansão usou aquilo que Deus deu, não usou em benefício do povo de Israel, mas usou em benefício dele mesmo. Usou em benefício tudo para si. Depois para conquistar a Filisteia, depois para não ser morto ali pelos filisteus, para se vingar depois. Não usou para o benefício do reino, usou para si. Então vejam, irmãos, aí que está essa questão de, esta consequência de a pessoa gerar isso aí, ter esse desejo de sentimento político, desejo de cargo. Às vezes a pessoa se utiliza daquilo que Deus deu para ter cargo, para ter posição. Isso vai gerar o quê, irmãos? Vai gerar, talvez, toda espécie de coisa, então é toda. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo, questão de desejo em relação ao cargo, né? A pessoa vai virar uma pessoa vaidosa, uma pessoa soberba, pessoa que depois vai pisar nos outros, não vai ter empatia em relação aos outros. Se é alguma outra questão, quando vê, ele já não está mais olhando para a igreja como... como diz ali no livro de Ezequiel, né? Em vez de olhar a ovelha como ovelha, ele olha só para a lã da ovelha, ou seja, querendo receber algum tipo de benefício, olhando só para o dízimo, já não olha mais para a alma. Então, olha só, irmãos, quantas coisas pode acontecer nesta terrível consequência desse sentimento da igreja, desta política dentro da igreja. Mas veja, tudo aquilo que Deus nos dá, não utilizaremos para nosso benefício, mas sim para o benefício do reino de Deus. Glória a Deus. Agora, por fim, meus irmãos, nós vamos... tem uma explicação aqui muito interessante, que é o seguinte: o estabelecimento de departamentos de pessoas dentro da igreja é um fator que coopera a favor ou é um fator contrário à unidade? Alguém pode pensar assim, né? Tá, mas olha só, na nossa igreja é separado, então, a união feminina, os cavaleiros, a juventude, as crianças, agora tem, junto do departamento de ensino, tem também os adolescentes. Então, estão todos ali. Agora, isto é a favor ou contra a unidade? É isso que nós vamos ver aqui nesta última parte da nossa lição de hoje. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Já vimos a estudar sobre os fatores que ajudam os que atentam contra a unidade, que tais ações estão relacionadas essencialmente à influência de demônios e à carne. Isso não depende de haver departamentos de outra forma de organização na igreja em grupos, mas de uma influência que domine os seus integrantes. Aí vai nos mostrar o quê? Vou mostrar dois exemplos. Um exemplo lá em Antioquia. Lá em Antioquia eles estavam longe de Jerusalém, tinham lá diversos homens, como o apóstolo Paulo, Barnabé, a Bíblia fala de homens mestres, de profetas, estavam todos eles lá. E veja, eles estavam ali, longe de Jerusalém, e ali eles estavam em unidade, embora houvesse todas essas classes lá na igreja de Antioquia. Agora, na igreja de Corinto, a Bíblia diz que lá, eles estavam lá e diziam assim, eu sou de Cefas, ou seja, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, né? Então,
Aqui nós estamos vendo que, independente de que haja algum tipo de separação, não é isso que vai atingir ou não a questão da unidade, né? Mas aí nós pegamos então esse link com o Tito, quando o apóstolo Paulo ele fala para Tito lá, naquilo que ele deveria fazer lá em Creta, que deveria fazer esta organização da igreja para uma adequada estratégia de ministração. Ou seja, o fato de ter esta separação não gera esta quebra de unidade. O fato de ter os cavaleiros, o fato de ter a união feminina, o fato de ter a juventude, o fato de ter os jovens, vai ter os servos, né? Isto não vai gerar esta quebra da unidade, não é? Mas o que quebra esta unidade é exatamente internamente. Podemos dizer assim, então, que quebra a unidade não é o grupo que é formado na igreja, da união feminina, da juventude dos cavaleiros, mas internamente, entre esses diversos grupos, esta manifestação da obra da carne que vai gerar inveja, que vai gerar o sentimento faccioso, que vai gerar os ciúmes, né? Vamos pegar um exemplo lá, vamos supor que vai solar no grande congresso agora da união feminina, desculpe, no Congresso Geral, agora, nos dias 30 e 31, vai lá solar uma irmã na união feminina. Aí as demais irmãs dizem, mas logo essa irmã? Então, veja, dentro do próprio núcleo ali da união feminina pode-se gerar a inveja, o ciúmes e o sentimento faccioso. As próprias irmãs disseram assim, a união feminina é mais forte que os cavaleiros. Os cavaleiros dizem, não, mas os cavaleiros estão começando agora. Viu? Então, isso é uma questão interna que vai prejudicar a unidade. Então, a questão externa, no que envolve a igreja, isso não vai prejudicar a unidade. Isso vai facilitar a organização dentro da igreja para que haja uma adequada estratégia ali na igreja. E isso tem funcionado de uma maneira excelente. Haja vista nossa igreja, nós estamos vendo aí uma ação poderosa de Deus, não é? Seja no culto da união feminina, seja no culto da juventude, agora os cavaleiros vindo também com muita força. Aleluia, glória a Deus. É Deus dando esta estratégia conforme a palavra de Deus, para que Deus então possa gerar esta unidade e nós não venhamos a quebrar esta unidade, esses prejuízos que causam esta quebra da unidade da igreja organizada. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui, meus irmãos, então, a nossa conclusão da nossa lição de hoje e que Deus haja de maneira poderosa, irmãos, que todas estas ações que prejudicam a unidade da igreja possam ser destruídas, possam ser aniquiladas, a manifestação das obras da carne possa ser mortificada e nós tenhamos então pleno êxito na nossa igreja organizada chamada Ministério Restauração. Vamos ler então a conclusão. A manifestação das obras da carne na vida de um crente não afeta somente sua comunhão com Deus, mas a condição espiritual de toda a igreja organizada. Conforme estudamos nessa lição, a unidade da igreja é afetada. Não somente os carnais, mas também aqueles que, por estarem na mesma estrutura visível, recebem essa influência, são também prejudicados. Precisamos entender que onde houver quebra de unidade, a ação divina vai encontrar resistências naquela igreja e toda ela perderá o que Deus tem estabelecido como projeto ideal para ela. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Vamos estar orando então, meus irmãos, agradecendo a Deus por mais uma lição, por mais uma, eu gosto de dizer, irmãos, que é mais uma revelação de Deus para os nossos corações, para que a igreja, o Ministério da Restauração, que agora, fazendo 20 anos, continue aí de vento em polpa, com Deus fazendo coisas tremendas, coisas maravilhosas no meio da igreja, por meio do seu corpo na terra. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais esta lição, Senhor, tão preciosa, tão maravilhosa, Senhor. Olha, Deus, para a nossa igreja organizada. Olha, Senhor, para o Ministério Restauração, Senhor. Deus, nós sabemos, Senhor, que nenhum de nós, como membros deste corpo, está livre da inveja, do ciúme, do sentimento faccioso, estas obras da carne que fazem parte deste elenco
Deus, desta manifestação dessa natureza decaída, Senhor, mas o Senhor está vendo o esforço da tua igreja, Senhor, através da oração, da consagração, do jejum, da busca a ti, Senhor, para mortificar a sua carne. Oh, glória a Deus, Senhor. Arai ostekemei asura makanda lamahaya. Deus, de jamais quebrar esta unidade, Deus, mas promover esta unidade dentro da igreja organizada, ó Pai. Glorifica o teu nome, Senhor, eu te peço, Deus, usa a cada um dos nossos professores nas suas respectivas congregações, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em o nome de Jesus. A paz do Senhor. Sem tua graça, não mereço, mas é graça. Eu preciso desta graça, graça pra viver, pra vencer, pra ser só teu, Senhor. Momentos tão cruéis eu já passei. Reconheço que errei, porém ti, Senhor,